Que bom estar juntos, glória a Deus. É bom estarmos, diante do Senhor, com a sua palavra, e principalmente na comunhão com os irmãos, e aprendermos do Senhor. Eu entendo que hoje não vai ser uma ministração de palavra, mas talvez uma reflexão, sobre uma passagem que pode nos conduzir a estarmos, assim, refletindo algumas coisas, assim, sobre esse ensino que aqui está, desse exemplo que está aqui em Mateus, no capítulo de número 14. Queria que os irmãos abrissem a partir do versículo 22, Mateus 14. A passagem é conhecida, Jesus anda por sobre o mar. Pensando nessa mensagem e nos dias de hoje, assim como nós estamos diante de tantas coisas e queremos, de fato, vencer, passar esse tempo da adversidade que estamos vivendo, principalmente no nosso coração, quantas informações, quanto que nós trazemos dentro de si diante de tantas preocupações, mas eu entendo que aqui é um caminho para nós, muito simples, mas eu entendo que é o melhor para os dias de hoje. Então, a partir do versículo de número 22, em Mateus 14, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Apenas até aqui. Irmãos, o que nós podemos ver aqui é que logo após a multiplicação dos pães, os discípulos estavam ali com aquela multidão e com Jesus, e veio uma ordem de Jesus, no versículo 22, diz que compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante, ou seja, para o outro lado do mar. Então, foi algo que o Senhor compeliu, induziu, impôs, deu esta ordem. E os discípulos foram. Aí o versículo 23 fala que despediu a multidão e Jesus foi, então, orar no finalzinho da tarde, se der por volta, vamos supor, 6 horas da tarde. O barco já estava longe, a muita estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, ocorre assim. Primeira coisa que eu quero compartilhar é que Jesus, ele pediu para que os discípulos fossem para o outro lado do mar, mas ele sabia certamente que os discípulos passariam por uma grande adversidade, ele sabia que ia ter essas ondas, que viria esse vento contrário, ia açoitar aquele barco, e os discípulos passariam ali por uma grande prova, uma grande adversidade. E o versículo 23 fala assim que ele foi orar. Enquanto isso, Jesus subiu para orar. Certamente Jesus orando, ele estava intercedendo pelos seus discípulos. Intercedendo. Jesus tinha ali o seu tempo a sós com Deus. E diz que ele foi açoitado, de repente, tomado de surpresa. Eu queria relacionar isso aos dias que nós vivemos hoje. Nós somos igreja, somos discípulos do Senhor, o Senhor sabe da nossa história, nossa vida hoje, sabe também do nosso amanhã, todas as coisas, e Ele intercede por nós, e sabe que nós vamos passar por grande adversidade. Na verdade,
hoje, a igreja, de modo geral, no mundo, vivendo esse tempo pós-pandemia, ou passando pela pandemia, a igreja tem passado por muitas adversidades e muitos ventos contrários. A gente entende que aqui, nesse texto, os discípulos eles estavam aterrorizados, com muito medo. Ou seja, algo dentro do coração deles, um sentimento. E às vezes, compartilhando a respeito de como está a igreja hoje, a gente percebe que muitos estão como que açoitados. Eles estão ali preocupados, inseguros, não sabem sobre o sustento de amanhã, o cuidado com os seus filhos, ele não sabe sobre o seu trabalho, ele vê as coisas, sabe, assim, em grande adversidade, com muita tribulação. E esse sentimento a gente tem dentro de cada um de nós, cada um na sua, no seu modo de vida, né, na sua realidade, mas estamos sendo açoitados. A igreja está, a gente percebe, né, no culto de oração, por exemplo, os pedidos que tem são adversidades, além de enfermidades, né, que tem passado. Essa pandemia trouxe muita prova para a igreja. Ou seja, nós éramos igreja, aprendíamos da palavra, e agora chegou um tempo de nós praticarmos a palavra, e de repente nós nos vimos no meio de um mar agitado, e a nossa fé foi abalada, a nossa confiança. Muitas vezes, sabe, tentou se tirar, abalar o nosso sentimento. Fomos chacoalhados interiormente, dentro de cada um de nós, quando nós compartilhamos com alguém. Alguns têm sofrido esse vento forte, sabe, eles têm sentido mais essa grande tribulação. Mas pelo texto nós sabemos que Jesus já estava intercedendo por nós, estava no controle da situação. E veja que Jesus foi ter com eles de madrugada, isso era por volta de 3 horas da manhã. Versículo 25 diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados, clamaram: é um fantasma, e tomado de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Essa é a palavra que eu creio que o Senhor tem dito, trazido para nós hoje. Parte do trono do Senhor esta mesma palavra, para nós que estamos no meio da adversidade. Tem de bom ânimo, sabe, não temas, sou eu que estou contigo. E às vezes não ouvimos o barulho do agito, a preocupação, a insegurança, principalmente se a gente tem informações da questão política do país, né? A gente percebe que há uma instabilidade muito grande, caminhando para uma instabilidade. Isso pode gerar, não é, para nós desemprego, insegurança de trabalho e tantas coisas. Mas, sabe, o Senhor continua dizendo, sabe, eu estou com vocês, não temas, sabe, tem de bom ânimo, se alegrar. Ocorre que se alegrar no meio dessa adversidade, sabe, é em resposta ao ouvir a voz de Deus. Sabe que essa adversidade, esse barulho tão forte, provocado por ondas, muitas vezes a voz de Deus, ela não é ouvida, porque há muito ruído, há muita informação, há muita preocupação, sabe, são muitas sugestões que a gente ouve, né, a respeito de como está o mundo e todas as coisas. Nosso coração vai sendo abalado cada dia. E ouvimos muitas vozes, mas a voz do Senhor, sabe, de não temas, sou eu que estou contigo, tem de bom ânimo, é uma voz que a gente tem ouvido muito pouco. Em resposta de quê? Em resposta de que a gente está, de fato, preocupado muitas vezes. Isso afeta o nosso relacionamento do dia a dia, mas afeta também o nosso relacionamento com o próprio Senhor. E isso tem, sabe, feito com que a igreja fique distante, que a igreja viva um tempo assim de nuvens negras, vamos pensar assim, sabe, de um distanciamento, de corações abalados,
de pessoas que estão com a sua fé abalada, com a sua crença no Senhor. E esse 1 ano e meio de pandemia que nos afastou do convívio de viver a igreja, a sinergia da igreja, isso nos foi tirado. E nós fomos colocados isolados, cada um no seu canto. E de repente a resposta que nós damos a Deus, quando nós estamos comprometidos com Ele, com a sua obra, quando foi nos tirado isso, sabe, o nosso coração foi se afastando, de modo até que, de repente, a gente preocupados, não compreendendo a nossa reação, nós não compreendemos nós mesmos em relação à nossa fé, ao nosso ânimo de praticar a obra do Senhor, e vendo tantas pessoas sendo assim atingidas, não é, no seu íntimo, no seu sentimento, nos seus relacionamentos, pessoas abaladas de fato, isso acontece. E agora que a igreja está voltando, de modo geral, concluindo assim esse tempo mais rigoroso da pandemia, a gente percebe que essa retomada depende muito da gente estar atento para ouvir a voz do Senhor. Tem de bom ânimo, não temas, porque eu estou contigo. Ocorre que quando o Senhor disse isso, respondeu-lhe Pedro no versículo 28 e disse: Senhor, se és tu, manda-me contigo por sobre as águas. Pedro disse uma palavra de dentro do coração dele. Estavam todos os discípulos ali, mas dentro do coração dele ele cria que era o Senhor. Ele tinha uma fé muito pequena. O Senhor relaciona aqui no versículo 31 que ele tinha uma fé muito pequena, mas o Senhor reconheceu nele que ele tinha uma fé. Existia uma realidade muito pequena. Senhor, se é o Senhor, então manda eu ter contigo. Ele cria que se eu desse uma palavra, ele andaria por sobre as águas, iria ao encontro do Senhor, mas bastaria uma palavra. Ou como bastou aqui para Pedro, uma fé muito tênue, mas com realidade. Era uma fé pequena, mas tinha assim, uma característica de algo assim real. A natureza dessa fé era uma natureza divina. O Senhor viu isto nele, sabe, reconheceu que ele tinha esta fé pequena. Imediatamente, então o Senhor respondeu no versículo 29, disse então, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Sabe, amados, nós vivemos dias que há muitos motivos de oração. Nós temos que interceder por tantas coisas, sabe? Mas nós temos que também analisar a nossa realidade, pessoalmente nós, individualmente, cada um de nós, sabe? Porque Pedro tinha uma realidade na sua fé, e o Senhor reconheceu. E é uma fé, sabe assim, quase que insignificante, um pouquinho além da incredulidade, mas o Senhor honrou. E eu me lembro de um irmão chamado irmão Abraão, chamava ele, era um senhor de idade, tinha uns 70 e poucos anos. Ele era alto, bem magrinho, sabe? Um homem assim de cor, já tem uma aparência assim bem de vivência, né? De muitos dias. E esse homem, eu via ele toda manhã, todo domingo, né? De manhã na escola dominical. E ele morava perto de onde eu morava. A gente era próximo, os vizinhos de bairro. E esse meu bairro, onde eu morava, até a igreja, era 7 quilômetros aproximadamente, 7 quilômetros. E o trabalho dele era catar papelão. Então, ele pegava reciclável no centro da cidade. Então, todo dia de manhã, ele saía cedinho, ia a pé, puxando esse carrinho até o centro da cidade, pegava o papelão e voltava para sua casa. Ocorre que era distante para ele. E eu o conheci. E houve uma oportunidade de uma casa que se abriu para começar um grupo ali. Na época não era células, não, era um grupo apenas, uma casa ali, que a gente poderia compartilhar a palavra. E esse irmão Abraão, ele praticamente era o mais experiente do grupo, sabe? Ele tinha uma vivência muito grande.
E ele cria, de fato, a gente percebia nele a vontade que ele tinha, ou ele expressava a realidade daquele grupo que ele se estabeleceria. Então ele se dedicou bastante, mas era algo sobrenatural, tinha muita diversidade. O irmão Abraão, ele tinha uma esposa que era possessa, muitas vezes. Já ela tinha mesmo essa possessão. Quando nós íamos na casa dele, nós entrávamos na sala, ela corria para a cozinha. Quando nós íamos na cozinha, quando ia terminar ali aquela reunião, ela ficava debaixo da mesa. O olhar muito estranho. Ele carregava uma grande diversidade. Ele tinha um trabalho muito árduo, mas ele tinha algo dentro dele de ver, sabe, o Senhor se movimentando ali, e o Senhor iniciando uma igreja. E hoje eu posso dizer, passado aí 36 anos, né? Ali tem uma grande igreja, muito grande aquela igreja. Mas começou no coração desse homem, ele crendo naquele grupinho pequeno, sendo ele o mais antigo de todos, mais experiente, que instruía a cada um de nós que era mais jovem. Sabe o que nós temos hoje, amados, individualmente? É assim, despertar dentro de nós uma fé genuína. Pode ser simples, pode ser muito pequena, mas algo que Deus esteja junto, que Ele perceba, que Ele vê que tem realidade. E nós temos muitos desafios, não é? Individualmente, no nosso mundo secular, na igreja, voltando também a muitos desafios, e glória a Deus por tudo que está acontecendo. A partir de sexta-feira, teremos a primeira reunião de ministério, e eu entendo que vai ser muito bênção. Mas o que impulsiona é uma fé genuína. O que impulsiona para, de fato, vingar todas as coisas é se brota dentro de nós algo que Deus reconhece. Não precisa ser extravagante. Nos dias de hoje, a gente percebe que essas muitas coisas que abalaram a igreja, e a igreja, no intuito de sobrevivência, tem praticado várias coisas, feito eventos, tantas coisas assim. Nada errado quanto a isso. Mas quando o Senhor, Ele fala, vem, anda até minha presença, é porque reconheceu em nós uma pequena fé, mas uma fé que tinha uma originalidade. Ela tinha a mesma característica de uma fé genuína, grande ou pequena, era a mesma fé. E isso é individual, isso é na nossa particularidade, sabe? Buscando no Senhor, confiando no Senhor, mas voltar, sabe, a sentir essa alegria, conforme o cântico que o pastor Felipe ministrou, genuíno, que brota em nós. Não é fruto do externo, mas algo que brota no nosso interno. Eu contei essa história porque eu lembro que quando éramos muito simples no passado e que tinha muito pouco conhecimento, essa fé pequena nos levava a fazer grandes coisas, a ter grandes experiências, a viver realidades com Deus que nem sequer imaginaríamos que vivíamos, não é? E aquela igreja fortaleceu, como outras igrejas também fortaleceu, de pessoas que se converteram, de famílias que foram estruturadas, de coração regenerados, de pessoas comprometidas com o Senhor, mas dá fruto simplesmente de alguém que cria de uma maneira que o Senhor aceitava. O Senhor lhe disse, vem, e Pedro desceu do barco. Sob esta palavra, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Certamente os outros discípulos, nem nós poderemos imaginar que seria possível que Pedro andasse sobre as águas, que tivesse debaixo dos pés dele algo que o sustentasse. E o que sustentou foi esse mandamento, essa palavra do Senhor, que ele também ouviu no Espírito. Não simplesmente porque ele expressou, mas porque ele recebeu. E confiado nisto, ele deu esses primeiros passos. Às vezes pode ser passos
inseguros, né, ainda, talvez incertos, mas ele deu o primeiro, deu o segundo passo, olhando para Jesus, mirando em Jesus. Sabe que a gente tem muitos sonhos na vida pessoal, particular, mas principalmente na igreja, ministerial, né? No nosso jeito de ser igreja, muitos sonhos, mas começa o principal, a alegria do nosso coração é esta ser genuíno no Senhor, ter essa experiência contigo, é você perceber que o Senhor está te vendo, perceber que o Senhor está te conduzindo, saber que cada palavra tem o aval do Senhor e a presença dele. O Senhor ficou ali à sua frente, Pedro foi na sua direção, Pedro não olhou para o lado, Pedro não olhou para os discípulos, mas a fé genuína, ainda que pequena, ela mira no Senhor. E quando nós estamos debaixo de desafios seculares ou ministerial, a gente mira para o Senhor, na direção dele, e passa a ouvir dele. E quando você ouve, então você aplica a sua direção, né, seus passos, naquela direção. Aí todas as demais coisas o Senhor vai fazendo, vai acrescentando e vai te honrando. E é bem legal porque diz aqui o versículo 30, que reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e começou a submergir. Então, caminhando na direção do Senhor, pode ter momentos que a gente tem os nossos desafios que passa, as nossas adversidades, mas em submergindo, ainda que afundando, mas olhando no Senhor, ele faz a oração mais direta possível, a mais sincera possível, oração mais coerente possível, e talvez a principal que Pedro tenha dito: Senhor, salva-me. Sabe que a nossa atenção vai para um coletivo, para um grupo, para uma família, algo assim. Mas em nós mesmos, em cada situação que nós passamos, em cada situação, salva-me, salva-me, é só isso. É simplesmente isso, Senhor, salva-me. Está com dificuldade, até mesmo no relacionamento, e a sua fé vai se esvaindo, você se sente distante, não precisa fazer uma oração muito bem elaborada, algo que impressione o Senhor. Ele disse: salva-me. E salva-me a oração que você faz em qualquer circunstância, a qualquer hora do dia. Alguém pode pensar: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho esse tempo separado, mas o salva-me é uma oração profunda do seu coração e que Deus honra e gera dependência dele. Quando Pedro deu passo na direção do Senhor, caminhando sobre as águas, a partir dali, o Senhor estava na direção. Mas vem a adversidade, mas o Senhor estando ao seu lado, simplesmente salva-me. Simplesmente. Sabe, salva-me no relacionamento. Salva-me na dificuldade que eu tenho a nível de sustento, de provisão, a minha preocupação com o futuro, minha questão de enfermidade. Sabe, é uma fé muito pequena, mas direcionada. E a partir daí você cria uma genuína dependência. E isso que eu digo é individual, porque aqui não há uma mensagem, apenas uma reflexão, que a gente pode, na nossa individualidade, aplicar para a nossa realidade. Aonde eu preciso, Senhor, salva-me. Às vezes eu estou batalhando, estou lutando, eu estou dando o meu melhor, mas o meu coração não acompanha. Ele não sente, às vezes falta alegria, falta motivação, falta disposição. Sabe, eu tinha muito, agora estou me sentindo muito fraco, o que eu faço? Simplesmente salva-me e espera no Senhor. Mas é para Ele. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, de repente essa oração você pode fazer em tudo que vem na sua mente.
em cada desafio. Senhor, salva-me. E o versículo 31 fala: e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, esse homem de pequena fé é com muita honra, é com muito respeito de Deus. Ele tinha uma fé, e o Senhor honrou essa fé, e estendeu a mão para ele e tomou. Sabe que a adversidade vem, mas quando você está confiado no Senhor e depositou tudo na mão do Senhor, o nosso futuro, o nosso amanhã, o nosso instante seguinte, a continuidade desse culto de oração, tudo depende dele, na condição dele. Nós temos que condicionar o nosso coração a depender do Senhor. Temos planos, temos projetos, pensamos em muitas coisas, mas Pedro poderia, quem sabe, sair nadando, né? Tentar voltar para o barco, e poderia ter algum recurso natural. Mas nessa questão de fé, não há recurso natural. Essa questão de vida com Deus, de vida em Deus, tudo depende dele. A nós cabe tão somente confiar e descansar, mas, sabe, expressar o Senhor na minha vida. E é isso que faz com que o Senhor nos sustente. Eu vejo que os irmãos têm esse encargo, né, maravilhoso, né, de culto de oração, mas cada um de nós, sabe, pensamos nesse sentido: Senhor, se é pela fé, como eu creio que é pela fé, sei que é pela fé, Senhor, me ajuda. Como aquele homem disse, né, para curar sua filha: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, eu creio, mas me ajude. E hoje, que mais as pessoas precisam, na sua individualidade, essa ajuda de Deus, essa dependência de Deus, esse agir de Deus. Você percebe que Deus está te ouvindo, ao mesmo tempo você percebe que Ele está cuidando e que o seu futuro agora depende exclusivamente dEle, exclusivamente dEle. E com isso o Senhor então caminha junto conosco, você não está mais sozinho. E diz o versículo 32, subindo ambos para o barco, então cessou o vento. Sabe, talvez você se sinta sozinho hoje, com tanto desafio, não sabe nem como se mover, não sabe dar o próximo passo. Mas depois de expressar essa dependência do Senhor e dizer que confia tão somente nele, ele passa a andar contigo. Aí sobe os dois no barco. O vento, a adversidade, ele cessa. E aquilo que eles estavam, né, aterrorizados, cheios de medo, e começaram a gritar, no versículo 26, no versículo 33, fala assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sabe, eu sei que o intuito de cada um de nós é que a nossa família possa declarar isso, adorar o Senhor pela experiência que você tem com Deus. A tua própria experiência te conduz a um ambiente de adoração. E verdadeiramente aí a gente cumpre o nosso propósito. Então, é muito de cada um, é muito pessoal, isso é muito íntimo. Há pessoas que precisam de oração, mas estas mesmas pessoas, sabe, elas precisam mesmo, saber do Senhor na sua história, vivendo junto contigo o seu problema, a sua adversidade, e que a gente caminhe junto com o Senhor. E essa tribulação vai passar de fato e nós vamos desfrutar. Quero dizer para os irmãos que quando eu lembro do passado, muitas coisas me vêm muita alegria no coração. Quando era muito simples tudo, quando não tinha recursos naturais. Às vezes eu comento, fazendo parênteses, né? Eu comento com essa questão de muita informação.
E a gente depende de muitos subterfúgios, de muita coisa. E você pode pesquisar tudo que você quiser na palavra, tudo está exposto para você, algo do mundo inteiro, para o seu próprio crescimento. Mas eu vou dizer, nada substitui o relacionamento pessoal. Alegria, o vigor, você ser feliz e caminhar em vitória, depende disso. E vou dizer que dias melhores virão. Nós vamos experimentar tudo novamente. Nós vamos viver o melhor de Deus, eu creio. Exatamente assim. A igreja vai passar, sabe, pela prova que tem nesse mundo, mas muitos vão se alegrar no Senhor, porque Ele entrou verdadeiramente contigo no barco da sua vida, na sua história. Então, apenas uma reflexão para a gente ter para nós, na nossa pessoalidade, né? Ou na nossa individualidade, para nossa reflexão. Eu me preocupo muito com tantas coisas cada dia, mas eu poderia preocupar com uma só. Se o Senhor vir em mim um resquício de fé genuína. A água, uma gota que a gente tem, ela é da mesma natureza que o rio. Pode ser muito grande ou muito pequena, mas a muito pequena o Senhor honra. Basta uma fé pequena para o Senhor te honrar por toda essa história. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém?